quando externalizei o que só tu vias, agora o mundo vê. Quando o Senhor veio pedir as contas, oh Samuel, o meu corpo todo tremia, como tudo em minha volta. A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar início a mais um vídeo sobre a trajetória de Davi, agora se tornando rei. E até aqui nós vimos que com 16 anos Davi ele foi ungido pela primeira vez. Com 16 anos ele recebeu uma promessa. O cumprimento dessa promessa chegou aos 30 anos de idade. Cerca de 14 anos de espera árdua. Davi esperou por 14 anos para que a promessa começasse a se cumprir na vida dele. Duras e longas lições ele aprendeu. Mas Deus cumpriu o que prometeu. E hoje nós vamos ver a coroação de Davi como rei de Judá e posteriormente como rei de todo Israel. Após a morte de Saul, Davi busca o Senhor mais uma vez sobre onde ele deveria ir, onde morar. E Deus o responde quando Davi pergunta: o que farei agora? Para onde eu vou? Davi mostra mais uma vez a sua dependência de Deus. E nós vamos ver alguns relatos em 2 Samuel, 1 Crônicas e 1 Reis 2, 2 Samuel 5. Tem vários relatos que dizem sobre essa coroação. Eu quero ler primeiro 2 Samuel, capítulo 2, dos versículos 1 ao 5, que diz: passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas duas mulheres, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado Saul, Davi enviou-lhes mensageiros que lhe disseram: ó Senhor, os abençoe pelo seu ato de lealdade, dando sepultura a Saul, seu rei. Então aqui Saul foi sepultado e Davi foi coroado rei da tribo de Judá. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 27 diz: e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e em Jerusalém reinou 33. Em 1 Reis 2, versículo 11 diz: e foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. Em 2 Samuel 5, versículos 4 e 5 diz: tinha Davi 30 anos quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Ele morava em Hebrom, reinando sobre a tribo de Judá, 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. Davi ainda espera mais 7 anos, reinando apenas sobre a tribo de Judá, para poder ver o cumprimento total da promessa na vida dele. Ele é ungido rei sobre Judá, a segunda unção, e reinou sobre essa tribo, morando na cidade de Hebrom. E depois é ungido uma terceira vez, agora sobre todas as 12 tribos de Israel. E aí ele vê a promessa cumprida na vida dele, lá quando ele tinha 16 anos. Quando nós olhamos para a fidelidade de Deus na vida de Davi, vemos o quão vantajoso é esperar em Deus. Ser obediente, salmodiar em meio aos desertos e esperar com paciência no Senhor. No Salmo 27,14, Davi disse: confia, pois, no Senhor. Assim fortalecerás teu coração, por depositares somente no Senhor toda a sua esperança. Então, nós só temos vantagens de depositar no Senhor a nossa esperança, de confiarmos na promessa. Eu acho lindo lá em Hebreus 11, quando na galeria dos heróis da fé, lá no finalzinho do capítulo, no Hebreus 11, lá no versículo 39, no finalzinho do capítulo, diz assim:
Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então, eles receberam o galardão do Senhor, eles receberam a bênção, e com certeza eles ouvirão: muito bom, servo bom e fiel de Deus. Mas muitos não visualizaram, a promessa não foi cumprida em sua vida. E Davi viu a promessa sendo cumprida na sua vida. Ele se tornou rei de Israel. E ele se torna rei, e assim que ele assume o seu reinado, Davi diz: vamos buscar a arca do Senhor e trazer para Jerusalém, porque não a buscamos nos dias de Saul. Davi diz isso em 1 Crônicas 13, versículo 3. Ele se lembra, ele é coroado rei e se lembra da arca que eles precisam buscar. E ele diz que nos dias de Saul não nos valemos dela. Nos dias de Saul nós não buscamos a arca. Saul não deu a devida importância de buscar a arca do Senhor para Jerusalém. E com isso nós vemos o zelo que Davi tinha pela presença de Deus, pela pessoa de Deus. O zelo que Davi tinha, ele queria restaurar, ele queria trazer a arca da aliança. Ele construiu um local para colocar a arca da aliança ali e construiu adoração 24 horas por dia diante da arca. O zelo que Davi tinha pela pessoa de Deus, pela presença de Deus. E esse episódio em que Davi traz a arca para Jerusalém, esse é dividido em duas situações distintas. Uma situação que não dá certo e depois de um tempo, 3 meses, ele tenta novamente e aí dá certo. É muito significativo essa busca da arca nas duas situações. É muito significativo para nós, ministros de louvor e adoração. Quando nós vamos ler os relatos da busca da arca, os 2 relatos. Mas eu quero voltar um pouco lá quando Samuel ainda era um menino e o sacerdote era Eli. Lá em 1 Samuel, capítulo 5, lá onde começa a história, quando Samuel ainda não é o sacerdote era Eli. Nós vemos no início de 1 Samuel que há uma guerra entre filisteus e o povo de Israel. Há uma guerra. E os filisteus ganham a guerra e levam a arca. A arca é levada, e esse relato está em 1 Samuel 5. Eu quero ler dos versículos 1 ao 4, que diz assim: depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod, e a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagom, ao lado de sua estátua. Então os filisteus levaram a arca, colocaram no templo que dedicavam ao deus Dagom, ao lado da estátua de Dagom. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagom estava caída de cara no chão. Eles colocaram a arca da aliança dentro do templo dedicado ao deus Dagom, deus dos filisteus. Na manhã seguinte, quando eles foram ao templo, a estátua estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagom e a colocaram de volta em seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagom caído. Só que dessa vez ele estava de rosto em terra, diante da arca do Senhor, só que dessa vez as mãos e a cabeça da estátua estavam quebrados. Estavam sobre a soleira e só seu corpo ficou no lugar. Então o povo de Asdod começou a sofrer de pestes e tumores. A arca, no meio deles, começou a trazer sobre ele um julgamento. Quando eles perceberam que esses acontecimentos eram porque estava com a arca da aliança, mandaram devolver. Então os filisteus começaram a sofrer. Deus pesou a mão sobre eles e começaram a nascer tumores nas suas partes íntimas e pestes na cidade deles. E eles queriam devolver a arca, procuraram saber como devolveriam a arca, porque eles sabiam que aquele objeto estava trazendo maldição para eles. Estava trazendo uma situação difícil. O Deus de Israel estava pesando a mão sobre eles. E eles mandaram junto com a arca, pela reparação da culpa, uma oferta. O que eles mandaram junto com a arca? 5 esculturas de ouro no formato dos tumores e 5 ratos. Tudo feito em ouro. Eles prepararam um carro novo, né? Vamos
guardar bem essas duas palavras, carro novo. Eles prepararam um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não tenha sido colocado jugo ou canga sobre elas. Então, 2 vacas com cria, eles tiraram os bezerros daquelas vacas e elas conduziram o carro novo que os filisteus construíram, colocaram a oferta, que simbolizavam os tumores, e mais 5 ratos. Colocaram tudo dentro do carro novo, né, ou da carroça, e soltaram aquelas vacas. O interessante é que os filisteus, eles fizeram prova. Se essas vacas forem em linha reta em direção dos israelitas, realmente o Deus de Israel estava pesando a mão sobre nós. Se eles desviarem o caminho, não foi o Deus de Israel que pesou a mão sobre nós. E as vacas foram em linha reta, até a arca ser devolvida ao povo de Israel. E nós vemos o cuidado do Senhor com a sua presença. Nós vemos o cuidado do Senhor com a arca que representava a aliança dele com o povo de Israel. E muitos anos depois, nós vemos que Davi quer trazer a arca para Jerusalém. É importante ler 1 Samuel 6, que você pare um momento, leia 1 Samuel 6, 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 15, que vai narrar essas histórias. Em 1 Samuel 6 é a história da guerra dos filisteus contra Israel, que pega a Arca da Aliança e leva para o templo de Dagon. Em 2 Samuel 6 e 1 Crônicas 15, nós vemos quando Davi é coroado rei, já está coroado rei, e quer trazer a arca para Jerusalém. E em 1 Crônicas 13, nós vemos a primeira tentativa de Davi, quando ele diz lá que ele quer trazer a arca do Senhor. E para trazer a arca, ele constrói um carro novo. Então, provavelmente, Davi sabia do relato dos filisteus, quando eles pegaram a arca e devolveram nesse carro novo. Davi imita os filisteus e constrói um carro novo e vai buscar a arca. Provavelmente, ele sabia o que tinha acontecido na época de Eli e Samuel. A primeira tentativa não deu certo porque os bois tropeçam. Então, nós conhecemos a história. Quando Davi vinha com a arca dentro do carro novo, os bois tropeçam, Uzá leva a mão para poder não deixar a arca cair e morre, porque ele não podia tocar na arca. Uzá é morto ali mesmo. A Bíblia diz que Davi se entristece e então deixa a arca na casa de Obed-edom. A arca fica na casa de Obed-edom por 3 meses. A arca era um utensílio sagrado. Talvez nós teríamos a mesma reação que Uzá teve. Então, o que está em questionamento aqui não é a reação de Uzá. Nós teríamos, um utensílio sagrado, algo que representava tanto para o povo de Israel, caindo, os bois tropeçam, a gente ia vendo a arca da aliança cair no chão, nós íamos levar a mão, com certeza. Se Deus proveu que as vacas não tropeçassem quando os filisteus devolveram a arca, elas não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda, por que Deus não fez isso mais uma vez na época de Davi? Se lá na época dos filisteus deu certo, a arca chegou intacta no carro novo e as vacas foram conduzidas pelo Senhor em linha reta, por que não deu certo na época de Davi? Dos bois andarem em linha reta sem tropeçar. Por que Deus permitiu que os bois tropeçassem? Deus poderia ter impedido disso acontecer. E para nós, ministros de louvor, nós temos uma lição importantíssima nesse episódio. Todos aqueles que trabalham com música no reino, né, vamos dizer assim. Todos aqueles que Deus chamou, entregou o dom de trabalhar com música. Tem uma lição muito importante aqui. Davi, ele não consultou a lei e não leu o que Moisés tinha escrito sobre como carregar a arca. Primeiro, ele seguiu algo que já tinha dado certo. Ele não foi consultar a lei do Senhor para saber como a arca deveria ser transportada. Em 1 Crônicas 15, versículo 2, diz assim: então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque Yahvé os escolheu para levarem a arca de Deus e para os servirem para sempre. Em 1 Crônicas 20, quando nós vamos lá para os versículos 13, 14 e 15, diz assim: devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, ele falando aos levitas,
A ira de Yahvé, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Nós, infelizmente, não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando-se assim, para transportar a arca de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros. Tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Yahvé. Então, Davi, ele teve 3 meses. Eu imagino nesses 3 meses a tristeza por usar ter morrido por causa de uma desobediência. Enquanto isso, Obed-edom, ele prosperava. Enquanto a arca esteve na casa dele, ele prosperou. A arca ficou 3 meses com Obed-edom e nesse tempo Davi preparou um lugar para ela e consultou a lei para saber como proceder segundo a vontade de Deus. O problema que Deus vê na primeira vez que Davi tenta trazer a arca e que os bois tropeçam foi desobediência. Pela desobediência, Deus não estava aprovando aquela atitude. A intenção de Davi era boa, era das melhores. Ele tinha um coração sincero diante de Deus e ele queria restituir a presença de Deus no meio do povo de Israel. Ele queria trazer a arca para Jerusalém, mas foi desobediente no formato. As nossas boas intenções, se não estiverem pautadas na palavra do Senhor, Deus não as abençoa, porque Deus não abençoa boas intenções. Ele abençoa um ministro que está fazendo tudo para ele, para Deus, de acordo com a palavra dele. Davi tinha colocado a arca em cima de um carro novo. O carro novo tinha funcionado antes, mas para os filisteus. Para Davi, que era rei, que era líder em Israel, esse método não funcionaria. Deus não tinha compromisso com os filisteus. Eles apenas queriam se ver livres da arca de Deus. Então os filisteus não tinham compromisso com Deus, Deus não tinha compromisso com eles. Os filisteus queriam se ver livres da arca, porque ela estava trazendo julgamento para eles, enfermidade sobre eles. Mas Davi não, Davi era rei de Israel. Como líder e como rei, a obrigação de Davi era ter lido na lei como se faz para carregar algo santo e sagrado que era a Arca da Aliança. A seriedade que os responsáveis de ministrar, de trazer a presença do Senhor têm. Aparentemente, Davi foi zeloso ao construir um carro novo. Construiu algo somente para trazer a presença de Deus. Ele foi zeloso nisso. Construiu um carro novo. Ele imitou lá o que os filisteus fizeram quando foram devolver a arca para Israel. Mas Deus, ele não está comprometido com fórmulas. Se uma fórmula deu certo no passado, não tem garantia que ela dá certo hoje. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Deus, ele todo dia tem algo novo, ele tem novidades de vida, ele tem novidade para a igreja, ele tem novidade para nós ministros. Nós não temos que ficar presos no método, preso em algo que deu certo no passado. Deus está comprometido com obediência à palavra dele. Deus está comprometido com o que ele fala na palavra dele. Precisamos carregar a arca nos ombros. Ombros diz respeito a sacrifício. A arca da aliança era de madeira, revestida por dentro e por fora de ouro, com propiciatório de ouro em cima. Ela tinha 2 querubins de ouro em cima. E estamos falando de aproximadamente 300 quilos. Aproximadamente 300 quilos a arca pesava. Deveria ser carregado nos ombros. Ombro fala de sacrifício. Eles carregaram 300 quilos nos ombros, subindo em direção a Jerusalém, porque havia o elemento sacrifício. Os levitas se consagraram, eles se prepararam, eles foram buscar a arca, aproximadamente 300 quilos em seus ombros, indo em direção a Jerusalém. Isso fala de sacrifício. Ombro fala de intimidade, fala de sacrifício, fala de preço. Essa adoração sacrificial, ela nos motiva, nos mostra que Deus não quer um método criado por homens. Deus quer os ombros, porque ombro fala de intimidade e proximidade com Deus. Deus não quer uma fórmula que funcionou antes. Nós não temos que pegar a fórmula que funcionaram antes e trazer para a igreja hoje, métodos mundanos que funcionam
e às vezes o ministério de música quer trazer para a igreja. Não, não funciona. Porque nós temos que estar dependentes de Deus, dependentes da palavra. Porque quando nós renovamos as ministrações na palavra de Deus, mesmo que você cante um versículo todos os cultos em Deus, obedecendo a palavra de Deus, aquilo vai soar novo, aquilo vai soar como bálsamo no coração da igreja, porque você buscou lá na fonte, você buscou o maná do céu, você buscou intimidade com Deus. Quando Davi busca na lei, os levitas levam a arca nos ombros e a presença de Deus é restaurada no meio do povo de Israel. E ele entra dançando, ele entra feliz, e Deus deixa para trás aquele outro episódio onde Uzá morreu, que Davi desobedeceu, e ele entra em Jerusalém dançando, salmodiando, cantando diante de Deus. E fica para nós a lição. Deus ele não quer que usemos fórmulas prontas. Quando temos compromisso com a palavra de Deus, ele nos ensina o caminho a seguir. E como ser ministros de louvor que buscam a presença dele em primeiro lugar. É mais que música, é mais que ensaios, é mais do que um tempo ministrando, é mais que um tempo sendo visto, é muito mais que isso. Nós temos que buscar a presença dele em primeiro lugar. Fórmula pronta gera morte espiritual. Louvor sacrificial gera vida com Deus. A presença de Deus, a arca de Deus, só foi trazida de volta a Jerusalém quando houve obediência, preço alto, sacrifício e comunhão. Nós, como ministros de louvor, precisamos levar a arca nos ombros. Precisamos muito mais do que apenas música. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. E só assim a presença de Deus será restaurada no nosso meio, como ministério e no meio da igreja. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração.